Primeiro relato, o começo. Eu nunca dei bola pra história de realidade quebrada. Esses papos de internet sobre backrooms, glit, no clipe, essas coisas que o pessoal transforma em meme. Mas tudo começou numa terça-feira qualquer, por volta das 11h40 da noite, no prédio de engenharia da minha faculdade em Cleveland, Ohio. Eu tinha ficado até tarde terminando um projeto idiota que valia metade da nota final. O campus já estava silencioso, só o zumbido distante dos ar-condicionados e o vento batendo contra as janelas. A luz do corredor principal piscava de vez em quando, o que já deixava o clima meio estranho. Mas o elevador sempre funcionou. Sempre. Então quando eu apertei o botão e ouvi o din, eu nem pensei. Entrei, apertei o térreo e encostei na parede metálica, cansado, querendo só ir embora. Só que quando a porta abriu, não era o térreo. Era um corredor. Um corredor longo demais, estendendo-se muito além do que o prédio comportaria. E eu juro, na hora meu peito gelou. Parecia uma daquelas salas de escritório antigas, com luz fluorescente amarela, carpete marrom meio úmido e aquele cheiro de umidade que gruda no nariz. Que merda é essa? Eu murmurei. Olhei pro painel. Não tinha travado, não tinha dado erro. Térreo estava aceso. Mas o andar simplesmente não era o térreo. O elevador abriu para um lugar que não existia na faculdade. Dei um passo para frente só para conferir se era algum tipo de obra, sala nova, algo que eu tivesse esquecido. O carpete afundou sob meu pé, meio encharcado. O cheiro era mais forte ali, como se alguém tivesse tentado secar o piso com um ventilador velho e desistido no meio do caminho. O som das lâmpadas era constante, um bzzz irritante, como se fossem estourar. Eu coloquei a mão na parede. Papel de parede amarelo claro, meio descascando na ponta. A textura era errada, áspera, como se a camada estivesse velha há décadas, mas o lugar estivesse vivo. Foi aí que percebi algo pior. O elevador tinha fechado atrás de mim. Eu não ouvi fechar. Não senti o ar mudar. Simplesmente, quando virei, não tinha porta. Só mais corredor, para todos os lados. Não, meu coração acelerou. Eu corri até onde a porta deveria estar e toquei o carpete da parede. Nada de metal, nada de fresta, nada de painel. A parede continuava como se sempre tivesse sido daquele jeito. Era como se o elevador nunca tivesse existido. Comecei a suar. A respiração ficou curta. O silêncio do lugar era tão pesado que parecia que alguém segurava meus pulmões. Não tinha eco. Não tinha vibração. Era como estar dentro de um isolamento acústico natural, mas errado. Dei alguns passos para trás, tentando pensar. Ok, calma. Talvez seja um andar subterrâneo, algum estacionamento reformado, talvez você só esteja cansado. Mas aí, eu vi as marcas no carpete. Eram passos. Passos bem definidos, indo na minha direção. Não eram meus, meu tênis deixava uma marca diferente. E aquelas pegadas eram mais profundas, como se a pessoa que passou ali tivesse mais peso, ou tivesse arrastado algo. Me aproximei devagar. As marcas começavam longe, quase na curva do corredor. Seguiam em linha reta, até pararem a 3 metros de mim. E ali, elas simplesmente desapareciam. Como se a pessoa tivesse evaporado no ar. Meu corpo inteiro arrepiou ao mesmo tempo. Foi então que ouvi. Um passo abafado. Bem lá no fundo. Depois outro. Depois outro. Não eram meus. Eu estava parado. E o carpete amorteceu o som, deixando aquele THMP grave vibrar direto no peito. Tem alguém aí? Eu gritei, sem pensar. Os passos pararam. Eu deveria ter ficado em silêncio. Eu juro. Porque depois de alguns segundos, veio outro som. Um arrastar, lento, como se algo estivesse puxando o pé pelo carpete. Eu senti meu estômago virar. Meu corpo congelou. A sensação era de estar sendo observado, mas por algo que não precisava se esconder. Algo que já sabia que eu não tinha saída. O instinto tomou o controle. Eu corri. Corri sem olhar para trás, tentando achar qualquer canto diferente, qualquer porta, qualquer coisa que me tirasse daquele inferno amarelo. Mas o corredor parecia se esticar, como se estivesse crescendo à medida que eu avançava. As lâmpadas começaram a piscar. O zumbido aumentou. O cheiro de mofo ficou mais forte, quase sufocante. Eu tropecei numa curva do corredor e caí no carpete úmido. Quando levantei o rosto, eu vi a sombra. Lá no final. Alta. Imóvel. Completamente alinhada às marcas que vinham em minha direção. A sombra não tinha dono. Não tinha corpo. Só a forma.
como se estivesse colada na parede, mas projetada de um ângulo impossível. Foi quando ouvi o som do elevador. Atrás de mim. Eu virei com pressa. A porta estava aberta, metálica, real, com o painel iluminado, como se sempre tivesse estado ali. Eu não pensei. Eu não respirei. Eu só corri. Quando entrei, apertei qualquer botão e a porta fechou. No exato segundo antes de fechar completamente, ouvi um último barulho vindo do corredor. Um passo. Dessa vez, bem perto. O elevador desceu. As portas abriram no térreo. Tudo normal. Mas desde aquela noite, sempre que eu passo perto de qualquer elevador do campus, eu ainda sinto o cheiro daquele carpete úmido. E algumas vezes, eu juro que ouço aquele THMP abafado atrás de mim. Eu trabalho como auxiliar noturno em um pequeno hospital no Novo México. Nada glamuroso, basicamente fico checando corredores, repondo materiais, levando documentos de um setor para outro. O turno da madrugada sempre foi tranquilo, até o dia em que precisei passar pela ala desativada conhecida entre os funcionários como Área 27. A Área 27 tinha sido fechada anos atrás por causa de um vazamento químico no laboratório antigo. Oficialmente, ninguém podia entrar lá. Mas naquela noite, por alguma razão idiota, o sistema mandou imprimir relatórios justamente na impressora da 27. Eu tentei cancelar. Tentei redirecionar. Nada funcionou. O médico plantonista só disse: vai lá e pega. Ninguém usa aquela alas mesmo. Eu deveria ter recusado. O corredor que levava a 27 era sempre mais frio. Não sei explicar. Mesmo com o ar desligado, o ar era mais pesado. Passei pelo último setor, deslizei o crachá na porta trancada e ela abriu com um estalo seco. Luzes fracas. Cheiro de produto químico velho. Silêncio de arrancar o ar dos pulmões. A impressora ainda tinha uma luz verde piscando, como se estivesse ocupada. Eu caminhei até ela, e percebi um espelho grande encostado na parede, como se tivesse sido removido de alguma sala durante a reforma. Ele estava coberto de poeira, quase opaco. Quase. Quando fui pegar os papéis na bandeja, percebi um movimento no reflexo. Algo atrás de mim. Meu corpo travou. Virei devagar. Nada. Esperei meu cérebro se acalmar, mas senti um arrepio subindo pela nuca, como se algo me observasse com o rosto a centímetros do meu ombro. Eu olhei de novo para o espelho. Era uma silhueta. Feminina. Parada atrás de mim, a cabeça inclinada, como se estivesse tentando ver meu rosto por um ângulo estranho. O contorno dela tremia, como interferência. Eu virei. De novo, ninguém. É só o nervosismo, pensei. Só o cansaço. Então a impressora ligou sozinha e começou a cuspir folhas. Folhas em branco. Uma atrás da outra, num ritmo frenético. Quando puxei a primeira folha, vi algo impresso bem no canto, quase apagado. Você voltou. Meu coração disparou. Dei alguns passos para trás, segurando a folha com mãos trêmulas. O espelho estava limpo agora. Completamente limpo. Como se alguém tivesse passado um pano por dentro, não por fora. E ela estava lá. A mulher. Pele cinza, sem olhos, só cavidades profundas. A boca esticada num sorriso impossível, amplo demais, como se cortado manualmente. Os cabelos longos caíam sobre o rosto, mas sem esconder aquela expressão vazia. Ela levantou um dos braços, muito lentamente, até a superfície do espelho. E tocou o lado de dentro do vidro. Eu ouvi o som. Um toque abafado. O vidro tremeu. Não, comecei a recuar, isso não tá acontecendo. As luzes piscaram. O som da impressora parou abruptamente. O display apagou. Mas, no espelho, detrás daquela mulher sem olhos, algo começou a se mover. Outras silhuetas. Outras formas. Como se estivessem se aproximando por trás dela, observando, esperando. Eu saí correndo. O corredor parecia infinito. O ar ficou denso, quente. Meu corpo inteiro formigava, como se estivesse sendo puxado para trás. Mas eu não olhava. Eu não olhava. Quando atravessei a porta e ela bateu atrás de mim, o barulho ecoou como um tiro. Foi só quando cheguei à recepção, sem fôlego, que percebi. Meu braço estava marcado. 3 marcas longas. Como dedos. Larguei o crachá ali mesmo e pedi demissão no dia seguinte. Mas à noites, principalmente às 3h27 da manhã, em que o espelho do meu quarto fica embaçado sem motivo. E, às vezes, quando eu limpo com a mão, vejo algo parado atrás de mim no reflexo. Como se tivesse finalmente me encontrado novamente.
Segundo relato, o começo da invasão. Eu nunca fui uma streamer grande. Na verdade, eu era quase invisível. 10 pessoas assistindo já era um milagre. Fazia lives de jogos indies, aqueles jogos que ninguém conhece, mas que têm atmosfera estranha o suficiente para manter o chat conversando. Era meu jeito de não me sentir tão sozinha no apartamento minúsculo em Portland. Mas tudo começou quando eu abri o OBS numa madrugada qualquer, daquelas em que você tá sem sono e decide fazer uma livezinha surpresa. Assim que o programa abriu, notei uma cena nova na lista. Nada demais, exceto pelo fato de que eu não tinha criado. O nome era Camera_04, Offline. Eu só tinha 2 câmeras, a webcam normal e uma câmera velha guardada no armário. Não existia câmera 04. E aquela cena tinha uma miniatura cinza, estática, como se estivesse esperando um sinal que não existia. Tentei excluir e o OBS travou. Tentei renomear e nada. Quando eu clicava, a imagem demorava uns 5 segundos para abrir. E quando abriu, minha espinha gelou. A cena mostrava um quarto que não era o meu. Parecia um quarto antigo, teto baixo, luz fraca de uma TV velha, daquelas de tubo, mostrando apenas estática. O quarto inteiro era iluminado só por aquele brilho branco pulsante. Não dava para ver muito, só uma poltrona de couro rasgada, marcas de arranhão na parede e um tapete antigo, dobrado nas pontas. Fiquei encarando aquilo por alguns segundos. Eu ouvi um tic-tic vindo da minha própria TV, que estava desligada. Sério, não tinha como vir dela, mas o som estava lá. Desconectei a webcam do PC. A imagem não mudou. Desliguei o Wi-Fi. A imagem continuou. Desativei todas as fontes. Nada. A cena continuava mostrando um lugar que eu nunca tinha visto. Eu comecei a ficar paranoica. Pensei em vírus, invasão, alguém acessando minha máquina. Mas como? Eu mal usava a internet para além das lives. E aquilo nem parecia stream, parecia feed de câmera de segurança. Fechei o OBS e fui dormir. Ou pelo menos tentar. No dia seguinte, decidi fazer uma live rápida só para testar. Deixei tudo configurado, revisei as cenas. A maldita Camera_04, offline ainda estava lá, mas ignorei. Comecei a live. Fala galera, acho que estamos ao vivo, testando. 10 segundos passaram. 15. O chat começou a entrar aos poucos. Oi. Boa noite. Tá lagando um pouco. Até aí, normal. Mas então alguém escreveu. Que cena foi essa? Eu congelei. Como assim? Abriu uma câmera estranha na sua live. Parecia uma sala velha, mano. Tem algo atrás da TV, credo. Era um homem parado no canto. Meu peito travou. Eu não tinha clicado em nada. Verifiquei o replay rápido da live, no painel do OBS, e nada tinha mudado. No meu lado, a transmissão estava normal. Mas o chat continuava. Volta pra câmera 04. Mano, tinha alguém lá. Era alto, parecia olhando pra gente. Minha mão começou a suar. Olhei para a lista de cenas. E foi aí que me dei conta. A cena Camera_04, offline, estava selecionada. O que seria impossível, já que eu não tinha clicado em nada, e o atalho de teclado para troca de cena estava desativado. Eu mesma tinha configurado assim para evitar acidentes. Eu senti um frio estranho no ar. Meu quarto estava quente antes. Agora parecia que alguém tinha deixado a janela aberta, só que estava fechada. O monitor piscou. Minha webcam deu um estalo, como se algo tivesse batido nela por dentro. Eu, tremendo, fechei a cena ao vivo. Voltei para minha câmera normal. O chat ficou frenético. Meu Deus do céu, ele sumiu. O cara não tá mais atrás da TV. Mas ele tava lá sim, eu vi. Heavy a live, pelo amor de Deus. Eu terminei a live na hora. Fui direto pro replay salvo na pasta de gravações. Mas quando abri o arquivo, não tinha nada da cena. A parte em que ela supostamente apareceu durava menos de um segundo, como se tivesse sido cortada automaticamente. Só mostrava uma falha, um glitch. Nenhuma figura. Nenhum quarto. Nada. Só que o áudio. O áudio não estava normal. No fundo, baixinho, quase como um chiado, dava para ouvir algo que não era minha voz. Um sussurro lento. Rouco. E repetiu 3 vezes. Continue transmitindo. Depois disso, a cena Camera_04 começou a mudar sozinha. Às vezes ficava mais escura. Às vezes mostrava o canto do quarto de outro ângulo. Às vezes,
parecia que algo estava mais perto da TV. E todas as noites, quando eu desligava o PC, a cena voltava a aparecer sozinha assim que eu religava. Como se estivesse esperando. Como se estivesse assistindo. E como se soubesse que eu não ia conseguir parar. Depois daquela noite, eu deveria ter parado. Deveria ter apagado o OBS, formatado o PC, jogado tudo fora. Mas a ansiedade, a curiosidade, e talvez o medo, me deixaram travada. Eu só queria entender o que estava acontecendo. Só queria uma explicação lógica. E foi assim que, idiota do jeito que eu fui, decidi abrir outra live. Não era madrugada. Era por volta das 20 horas, horário movimentado. Talvez, com o chat cheio, eu me sentisse menos vulnerável. Talvez, com mais gente assistindo, eu tivesse testemunhas caso aquela coisa aparecesse de novo. Mas assim que abri o OBS para configurar a transmissão, notei algo que me fez parar de respirar. A cena Camera_04, offline não estava mais offline. Agora o nome era Camera_04, online. E a miniatura não era mais cinza. Era um vídeo ativo, estável. O mesmo quarto velho, mas com uma diferença. A TV não estava mais na estática. Estava desligada. Apagada. Como se estivesse me esperando ligá-la. Eu quase fechei o programa. Quase. Mas antes que minha mão chegasse no mouse, a cena foi aberta sozinha, ocupando a tela inteira. Eu juro. Eu não toquei em nada. O quarto parecia mais nítido. A poltrona estava virada um pouco mais para a esquerda do que antes. O tapete estava mais esticado. Como se alguém tivesse passado ali. Como se alguém tivesse arrumado. E então, o que realmente me fez perder o fôlego. Um microfone de lapela estava em cima da poltrona. O mesmo modelo que eu uso. O mesmo cabo. O mesmo fecho com a fita azul que eu coloquei há meses. Era como se alguém tivesse entrado no meu apartamento, pego o meu microfone e colocado lá. Ou como se estivesse tentando me dizer que eu não estava apenas assistindo. Eu era parte disso. Tremendo, desliguei o OBS e fechei o notebook com força. O barulho ecoou pelo quarto vazio. Mas não ficou vazio por muito tempo. Meu celular vibrou. Era uma notificação do app da plataforma das lives. Sua transmissão foi iniciada. Eu olhei para o notebook fechado. Olhei para o PC desligado. Olhei para a webcam, que estava fisicamente coberta com uma fita preta. Mesmo assim, a live estava ativa. Entrei pelo celular. E quase deixei o aparelho cair. A transmissão estava na cena Camera_04, online. E o mais horrível. Havia comentários. Que lugar é esse? Isso não parece cenário dela. Tem alguém na poltrona? O que é essa sombra? Apaga. Mano, tem um rosto no tapete. A poltrona estava vazia, mas, no tecido rasgado, um borrão escuro parecia se mover devagar, como se respirasse. Deslizei o chat desesperada, coração batendo na garganta. Então um comentário apareceu, isolado, sem nome, sem avatar, sem horário. Continue transmitindo. O mesmo sussurro da gravação. A mesma frase. A mesma entonação. Fechei a live pelo celular. Travei o aparelho. Guardei no bolso. 2 segundos depois, a tela do celular acendeu sozinha. Notificação. Sua transmissão foi reiniciada. E junto dela, uma mensagem privada da plataforma, que só pode ser enviada por moderadores. Mas não tinha moderador nenhum no meu canal. A mensagem dizia apenas: você deixou a TV desligada. E em seguida, uma foto. Uma captura de tela da Camera_04. Agora, a TV estava ligada. E na tela dela, um borrão mais claro, quase humano, parecia tentar sair, como uma silhueta pressionada contra o vidro, distorcida, sofrendo, empurrando o limite da estática. E ali, bem no centro, quase imperceptível, mas impossível de ignorar. 2 olhos. Fixos em mim. Reconhecendo. Chamando. E eu percebi naquele instante. Aquilo não queria apenas ser transmitido. Não queria apenas ser visto. Aquilo queria atravessar.